Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridas desse canal. Minha gente, de uns tempos pra cá, eu confesso pra vocês que eu venho sentindo um ranço cada vez maior de Carlinhos Maia, sabe? As máscaras dele não param de cair, cada vez surge um assunto mais ceboso desse rapaz, minha gente. E dessa vez, o influenciador Chulipa. Vocês conhecem o Chulipa? Ele é muito famoso no Tico Tico. Lá ele tem mais de 2 milhões de seguidores, minha gente. Conhecidíssimo também no Instagram. Tem a bolinha dele lá, mas ele é famoso. Bom, ele contou uma história pra lá de bizarra, dizendo que há 3 anos atrás recebeu o convite de Carlinhos Maia para ir até a sua festa. O Carlinhos Maia falou que ele era um influenciador em ascensão e que ele queria conhecê-lo. O menino disse que ficou todo feliz porque era muito fã do Carlinhos Maia. Disse que preparou um presentinho e levou pro Carlinhos Maia. Aí disse que no fim da festa ele percebeu que o Carlinhos estava se insinuando pra ele, sabe? Olhava pra ele meio assim, ó. Sabe? E o menino disse que ficou cada vez mais sem graça porque ele era virgem, um donzelo. E o Carlinhos Maia toda hora, sabe, minha gente? Fazendo aquelas provocaçãozinhas, até que Carlinhos levantou da cadeira e lascou-lhe um beijo na tua boca. Depois ele disse que Carlinhos não parou por aí. Puxou ele pelo braço e levou ele para o quarto. E ele, não, Carlinhos, eu sou donzelo, não faça isso comigo. E o Carlinhos disse que queria tirar a virgindade dele. Olha só isso. Então já aproveitei, tomei um banho e fiquei ali esperando ele chegar. De repente ele chegou, pessoal, ele tava de bermuda, tênis e camiseta branca. Aí ele entrou pra dentro, me cumprimentou. Eu falei do presente que eu tinha pra dar pra ele ali e tal. Ele viu o presente, elogiou o presente e sentou numa cadeira ali perto da vitrine ali do hotel. Eu sentei na cama e a gente começou a conversar. Ele perguntou pra mim como que eu comecei na internet, se eu gostava de trabalhar com a internet. Eu falei que eu adorava a internet, falei que eu gostava muito da internet e que era um prazer estar ali na frente dele, e agradeci pela oportunidade por ele ter me convidado, mandando mensagem no Instagram. Nós ficamos conversando, pessoal, por uns 5 minutos. De repente o Carlinhos Maia levantou da cadeira que ele tava ali, me agarrou e me beijou. Eu não esperava aquela reação, pessoal, fiquei em choque. Ele me jogou na cama e a gente começou a ter um agarro ali, pessoal. E aí acabou rolando tudo, né? Eu nunca tinha... Pera aí, vou contar na próxima. Ali a gente começou a ficar, pessoal. De repente ele queria o meu cabaço. Mas eu nunca tinha liberado meu cabaço pra ninguém. Mas ele queria muito e acabou acontecendo. Ele acabou com o meu cabaço, pessoal. Nesse dia eu lembro que eu até chorei, né? Porque... enorme, pessoal. Acabou com tudo, né? Acabou com tudo meu cabaço. Tô contando, pessoal, porque é uma coisa que tá presa dentro de mim por 3 anos. Então eu tô contando aqui pra vocês. Bom, minha gente, depois disso, ele expôs os prints das conversas que teve com o Carlinhos. E no começo, o Carlinhos falava pra ele que o buraco negro dele era só de Carlinhos Maia, que não era pra ele fazer nada não, que os dois iriam se encontrar, que no sigilo era mais gostoso, porque ele era casado. Ai, minha gente, é tanto sebo numa história só, sabe? Tanto sebo numa história só, não é não? E o menino disse que se sentiu usado por Carlinhos Maia, porque o Carlinhos Maia violou o que ele tinha de mais limpo, sabe? De mais puro, que era a sua virgindade. Eu juro pra vocês que eu queria comentar, sabe? Falar tudo que eu penso. Mas eu não posso ser preso agora, né, minha gente? Eu ainda tenho muitos anos de vida pela frente, ainda pra gastar e perder dentro de uma cadeia. Mas sabe que eu queria muito poder falar o que eu penso. Vocês também pensaram igual eu, né? Não é melhor deixar pra lá, né? Vamos deixar pra lá. Mas o Carlinhos Maia, minha gente, de uns tempos pra cá, nossa, tem se mostrado um ceboso de marca maior. Inclusive o Will Guimarães, que tá lá na fazenda e participava do rancho do Maia, fez um convite esses dias para o Matheus, que também tá dentro da fazenda. Perguntou se quando ele saísse de lá, ele não tinha interesse de fazer um 2 a 2. Suruba, lá no rancho de Carlinhos Maia. Agora eu fico imaginando como esse monte de influenciador vai parar nesse rancho. Será que o Carlinhos Maia tem um teste de sofá? Prefiro nem pensar nisso. Deixa pra lá, né, minha gente? Deixa pra lá. Bom, minha gente, falando de gente cebosa, agora vamos falar de Rayane Figliuzzi, a namorada do Belo
e ex-presidiária por dar golpe em idosos. É que uma blogueira foi presa acusada de aplicar golpes de cartão de crédito. Veja só, ela foi monitorada pela polícia durante 4 horas antes de ser presa dentro de um restaurante. Rayane da Silva Figliuzzi, de 24 anos, faz parte de uma quadrilha de estelionatários. Segundo a polícia, depois de conhecer Alexandre Navarro Júnior, ela passou a ajudar o famoso golpe do motoboy, aplicando ali, né, esse golpe, com uma maquininha falsa de cartão de crédito. Bom, minha gente, além da história do estelionato, do golpe e de tudo mais, Rayane Figliuzzi tem uma história muito, mas muito sombria. É que o ex-namorado dela, o empresário Júnior Navarro, fez uma série de declarações que comprometem a reputação da moça. Ele disse, minha gente, que quando a Rayane engravidou, ela ficou extremamente transtornada porque ela não queria ter filho de jeito nenhum. Ela falava que não queria estragar o seu corpinho, que ela tinha uma vida inteira pela frente, que ela ia, tirar o bebê. E ele disse que ficou convencendo ela o tempo todo a não cometer esse ato de crueldade contra a criança e levar a gravidez até o fim. Diz que quando o bebê nasceu, imediatamente ela rejeitou a criança. Não queria de jeito nenhum. E aí, minha gente, quando o bebê tinha poucos meses, cerca de 5 meses, ela foi e entregou o bebê para a mãe dela criar. Mas aí ele ficou revoltado e falou: o bebê fica comigo que sou pai ou com você que é mãe. E ela entregou o bebê para ele, minha gente, com 11 meses de idade. E aí ele disse que depois se passaram anos e ela viu a criança apenas 8 vezes. Mas quando ela começou a namorar com o Belo e ficou em evidência na mídia, ela tentou reverter essa imagem e reencontrou a criança. E aí começou a pagar de boa mãe, falar que o menino tinha o Belo como papai Marcelo, uma esculhambação. Olha só o vídeo do rapaz. Quando eu descobri que ia ser pai do Zion, a mãe dele já falava desde o começo que não queria ser mãe, que ia abortar. Fiquei com ela a gravidez toda, convencendo a não fazer isso. Todo mundo sabe, a família dela sabe que ela nunca quis ser mãe. Não deixei ela abortar, seguimos na gravidez. Desde o começo que o Zion nasceu, eu senti uma rejeição muito grande dela com ele. Muito grande, e já me liguei desde já que eu precisava ser um pai mais presente na vida do Zion do que o normal, porque ele não ia ter o apoio da mãe. Dito e feito. Com 5 meses, ela mandou o Zion morar com a mãe dela no interior do Rio. Ela já se livrou da responsabilidade. Eu falei que ou morava com ela ou morava comigo. Com a mãe não, porque o Zion tem pai. Ela arrumou um namorado médico e falou que como o namorado médico dela estava bancando ela, um rapaz de uns 50 anos de idade, eu não ia mais ver o Zion. Entrei na justiça e com 11 meses, quando o Zion tinha uns 11 meses, marcamos a audiência e o juiz decretou que eu teria que pagar um valor X para ela e não era de acordo com o que ela queria. Ela falou que com aquele valor ela não queria ser mãe. Me entregou o Zion com 11 meses. O Zion mora comigo desde essa época, de 11 até uns 2 anos e meio. Nessa época de 11 meses a 2 anos e meio, eu sempre paguei pensão para ela, o Zion morando comigo. Essa época toda eu pagava pensão na conta dela e o Zion morando comigo. Então eu custeando toda a vida do Zion, mesmo assim pagando pensão para ela. Bem dizer, o dinheiro ficava para ela curtir a vida dela, porque nessa época de 11 meses até 2 anos e meio do Zion, ela viu o Zion 8 vezes. E dessas 8 vezes, ela não ficou um dia completo com ele. Eu ia até lá levar o Zion na casa dela, eu morava no Recreio e ela na Barra. Todo mundo sabe que a distância de Recreio e Barra é muito pequena. Ela não fazia questão de ver o filho dela, ficava 2 meses sem ver o filho dela. O problema é dela, quem quis isso para a vida dela foi ela que vai arcar com as consequências no futuro com o relacionamento do Zion com ela. Bom, minha gente, ficaria aí só a palavra do rapaz contra a palavra dessa cebosa. Eis que viralizou um áudio onde ela diz da própria boca que não queria ficar com a criança porque ela não queria ser mãe e que a maternidade era um verdadeiro desastre. Olha só essa cebosa falando da boca dela. Ah, mano, me deixa viver minha vida, sabe? Tipo, cuida do teu filho aí,
deixa eu ver ele de vez em quando, tá tudo certo, cara. Você fez eu ter o desprazer de ser mãe, você fez eu ter desprazer, entendeu? Então, cara, então fica com ele, entendeu? Não fica contando comigo. Não tem os melhores momentos, é exaustivo, é cansativo, sabe? Eu não tenho dinheiro para poder ficar levando ele para passear, sabe? Eu não tenho mais babá para poder andar com ele, eu não tenho gente para me ajudar. Então, assim, não é cansativo e exaustivo, é muito cansativo e exaustivo, entendeu? Então, assim, eu deixo papel para você, não era isso que você queria? Não era isso que você tanto fez eu querer? Então... Olha, minha gente, a cadela quando pare, sabe? A cadela vai lá, fica no cio, nhanha com o cachorro na rua, sabe? Nhanha com 3, 4, 5 cachorros, não sabe nem quem é o pai. Mas a hora que a cadela tem o parto da criança, a cadela ama o seu filhote no momento que o filhote nasce. E aí uma pessoa tem um filho e não consegue amar o próprio filho, depois quer usar a criança para poder fazer marketing. Ai, minha gente, eu não sei o que pensar de gente assim, sabe? Eu juro pra vocês, às vezes os animais dão mais bons exemplos pra gente de amor do que o próprio ser humano, não é verdade? E falando em participante de A Fazenda, vamos falar da Michael Jackson, a Carol Lecker. A Carol Lecker, minha gente, despontou no começo do programa como uma das favoritas. E hoje ela virou a nova Carol com K. Tem a Carol com K e ela é a Carol com C. Totalmente maléfica e odiada por todo o Brasil. Gente, ela é amaziada com o holandês Mike Hixen. Ele tem 39 anos e os dois fizeram até um contrato de fidelidade, onde um não pode trair o outro porque senão quebra o contrato e precisam pagar uma multa. Que relacionamento é esse, hein? Que confiança é essa, hein? Mas a Carol esses dias surpreendeu a todos na Fazenda ao dizer que não se dá bem com o seu enteado, que é filho do seu marido. O holandês tem 2 filhos, um menino e uma menina. Ela disse que com a menina ela até que se dá bem, mas ela não suporta o menino e que ela inclusive vive ameaçando ele com uma tesoura, dizendo que irá cortar o teu bilauzinho. Olha isso aí. Papá, carroinha! E eu assim, e eu com a tesoura em cima, assim, raio, ó. Como é que sabe que é importante? Como é que você sabe que isso aí é importante? Eu vou cortar isso aí. Que dó, cara. Carroinha! Papá, carroinha! Carroinha. Tadinho. Minha gente, se a mãe da criança estiver vendo um negócio desse, sabe que a mãe da criança deve estar lá na Holanda, nem sabe quem que é Carol Lecker na fila do pão, não deve nem imaginar o que é a Fazenda. Mas se chega um vídeo desse pra mãe da criança, vocês imaginam qual vai ser a reação dela? E esse pai deve ser um frouxo de ver a mulher falar isso do próprio filho, e deve na hora ficar dando risada, que nem esses trouxas que riram junto com ela na Fazenda. É muito sebo pra uma pessoa só, né? É muito sebo, né? Vamos até virar a página que eu tô com raiva. Tá dando a maior confusão entre o MC Daniel e Lorena Maria, sua ex-namorada e mãe do teu filho Haas. Para entender o nome do Haas, tem que ser muito inteligente. Bom, minha gente, tudo começou quando o Léo Dias publicou uma matéria dizendo que o MC Daniel não arcava com os custos do filho. Na hora, o MC Daniel ficou com raiva e expôs um relatório dizendo que ele pagava 38 mil reais de pensão. A Lorena Maria, minha gente, ficou extremamente irritada com isso e resolveu vomitar a verdade. Ela contou que esses 38 mil reais é para pagar o aluguel de uma casa em que MC Daniel alugou para a família e que ele costumava receber mais de 500 pessoas nessa casa. E que ela não se mudou da casa, pois não tem como pagar a multa de quebra de contrato. Mas que ela sempre arcou sozinha com tudo, incluindo babás, alimentação da criança, pediatra e que ele era um ceboso. Vamos dar uma olhada no que ela disse no seu Instagram. Já que o outro quer tentar se provar de qualquer jeito, vou ser um pouco mais específica. Desde o nascimento do Haas, eu dou conta de tudo sozinha e puérpera. Ele alugou essa casa para morarmos em família. E ela tem um contrato. Se eu saio antes, é multa. A única coisa que eu pedi foi para ele começar a pagar a babá. Porque mesmo eu puérpera e sem trabalhar, estava pagando babá. A funcionária da casa onde ele levava 500 pessoas, compras, custo de casa,
farmácias do RAS, vacina, pediatra, médicos, etc. Era eu que pagava. Ele começou a pagar a babá tem 3 meses, porque foi a única coisa que eu pedi. Eu trabalho, logo preciso. Os 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou para a família morar, junto com a babá que ele começou a pagar, e é só isso. Eu tinha concordado com isso só pelo acordo verbal, porque eu posso e dou tudo do bom e do melhor para o meu filho. Foi pedido todo esse tempo para eu não ir para o jurídico, e eu aceitei. Enviamos uma minuta de acordo pedindo apenas o motorista de vez em quando e um segurança para quando eu precisar levar o rastro para as consultas ou passear com ele, e foi negado. Além de querer diminuir o valor que ele paga diretamente nas 2 coisas que paga para o filho. E é por isso que eu decidi ir para o jurídico. Bom, minha gente, ele vive falando que o sonho dele era ser pai, que queria muito ter uma criancinha. Ô, bicho velho, vive fazendo propaganda pra Bet, ganha milhões e milhões com Bet. Não dá pra pagar uma pensão decente pro seu filho não, seu ceboso. Gasta tudo com aqueles uísques, com aquelas correntonas horrorosas. Que a pessoa, minha gente, quando é pobre e vira rico, ela vai lá e usa 2 kg de corrente no pescoço e acha que tá balando. Mas um rico que já nasceu rico, usa uma correntinha bem fininha e discreta, né? Mas esses pobres em ascensão, sabe? É cheio de querer chamar atenção com essas cafonice. Que menino ridículo, ceboso. Eu, hein? Feioso. Ganha tanto dinheiro. Minha gente, se ele fosse um cara pobre, tudo bem, né? Mas o cara é multimilionário. Ele fica miguelando pensão pro filho. Vai te catar, máscara. Feioso. Minha gente, essa história eu até deixei pro final, porque essa história é boa. Essa história é boa. Vocês acreditam que o Vini Júnior tava ciscando em outro galinheiro logo quando ele começou a flertar com a Virginona Fonseca? Eu tô com ranço dessa Virgínia, minha gente. Quanto mais eu fico sabendo das histórias desse Vini Júnior, mais eu fico com ranço dos dois. Minha gente, eu sempre falo aqui pra vocês que uma das personalidades da mídia mais cebosa que existe, mais radioativa do Brasil, é Bia Miranda. E adivinha com quem Vini Júnior estava flertando? A Bia Miranda largou do namorado dela, do Gato Preto, que é outro cara maravilhoso, assim, né? Os dois vivem largando e voltando. E ele resolveu expor uma série de mensagens que Bia tinha com o Vini Júnior, em que ele mandava até foto da ferramenta pra ela e ficavam comentando diversas coisas, né? Vamos dar uma olhada. O mundo dela dinheiro. Ela tem que mostrar, provar que tá ali. Por cima. Na festa do Vini Júnior, ela mostrou. Eu vi mensagem. Todo respeito, empretão. Bilionário, bonito, mandando fotos dos bagulho. Aí, será que eu aguento com você? Papo de putão, cara. É milionário. Deixa as minas de cobiçar, caralho. Vini Júnior mandando mensagem pra Bia Miranda. Não, mas é que tá, mano. Se pegou, não pegou, ninguém sabe. Mas é tipo, é o ego dela aí. Quem tá me chamando. Vai lá, Virgínia. Eu já sei lidar com esses bagulho. É pra tentar fugir meu ego. Já falei pra ela já. O único cara que eu tenho ciúme é o Chris Brown. Todo término era isso. Eu pegava o celular, não tinha nada. Aí eu dormindo, acordava com o celular no mudo. Eu também não tinha nada, porque quando volta, ninguém cobra nada de ninguém, é solteiro. Mas isso fica na mente, né? Toda briguinha, volta lá pra suas minas que você pega. Pra aquelas minas que cobra. Porque é o ego dela. Ela acha que só ela trabalha, só ela é DJ, só ela pode ganhar o dia dela limpo. As mulheres que eu pego, sendo do job ou não, tem mais postura que ela, que pra mim, ela é essa mina que ela fala que eu pego. Que ela é porque tem princípios, cara. Não respeita minha mãe, mas como você respeita a mulher dessa? Agora eu acordei pra vida, por isso que eu falo, xinguei. Só chega uma hora que você fala assim, mano, agora já deu. Bom, mas o Gato Preto disse que não sabia se os dois tinham de fato ficado. Só sabia que ficavam nesse blá blá blá, nessa conversinha. Porém, a jornalista Fábia Oliveira expôs que os dois ficaram. Os dois se encontraram na casa dele no Rio de Janeiro durante as comemorações da sua festa de aniversário e tiveram uma noite de enganhamento louco. Minha gente, disse que ouvia gritos e gemidos quarteirões de distância. Sabe o que é pior dessa história toda? Que todo o Brasil ficou sabendo que a Virgínia tinha um caso com o Vini Júnior durante essa festa. A festa durou 3 dias. E durante esses 3 dias, em um dia, a Virgínia foi vista em um reservado da casa próximo à piscina no Escorinho com o Vini Júnior. Depois, minha gente, ele já tava catando a Bia Miranda. Sabe, largou do marido, com os 3 filhinhos, pra catar um Vini Júnior, homem feio pra desgraça, e ainda pega a Bia Miranda. Eu tô inconformado com essa situação. Minha gente, não bate as histórias. Porque, ó, a Virgínia ficou com o Vini Júnior nessa festa de aniversário dele. E foi nessa festa que ele dormiu e anhou com a Bia Miranda.
Que coisa mais medonha, né? Que coisa mais cebosa, não é verdade? Tô agarrando cada vez mais ranço de Virgínia. Não tinha, viu? Tô agarrando. Como que pode, né? E esse Vini Júnior também não se dá o respeito, né, minha gente? Não se dá o respeito. O homem multimilionário, tem todo o dinheiro, tem fama, né? Podia pegar a mulher que quisesse, vai pegar Bia Miranda. Parece que achou o brado na lata do lixo. O vídeo de hoje vai terminando aqui. Meu beijo pra você, eu amo todos vocês e fico muito, mas muito feliz que vocês tenham me acompanhado até aqui.